Sabe aquela sensação, depois de uma noite mal dormida, parece que o corpo simplesmente não obedece? A gente se sente mais fraco, sem energia, mas por quê? O que é que acontece de verdade dentro do nosso corpo? Bom, é exatamente isso que a gente vai investigar agora, mergulhando num estudo científico que revelou uma parte incrível desse mistério. É uma experiência que quase todo mundo conhece, né? A gente se arrasta para a academia, ou até as tarefas do dia a dia parecem pesadas demais. Pois é, essa sensação não é coisa da nossa cabeça, não. É um fenômeno biológico real e os números por trás disso são, olha, bem surpreendentes. E que número! Este estudo descobriu que uma única noite de sono ruim já foi suficiente para causar uma queda de 23% na força máxima de gente que já era treinada. 23%. É uma redução gigantesca que mostra o impacto direto e poderoso que o sono tem no nosso desempenho físico. Tá, mas como foi que os cientistas chegaram nesse número? Vamos dar uma olhada na evidência que eles encontraram. Olha só, esse gráfico aqui conta a história toda. A linha azul é o grupo que dormiu direitinho e a vermelha, o grupo que teve o sono restrito. Os dois grupos treinaram e ficaram mais fortes, claro, mas olha a diferença lá no final. O grupo que descansou bem teve um ganho de força muito maior. A falta de sono não chegou a impedir o progresso, mas com certeza botou um freio bem forte nele. A grande questão é por que isso acontece? Se a gente sente a fraqueza no corpo, a resposta tem que estar nos músculos, certo? E a lógica aponta direto para um suspeito principal. A primeira ideia, a mais intuitiva de todas, é que o corpo simplesmente não teve tempo de reabastecer as energias. Parece fazer todo sentido, né? Para entender isso, a gente precisa falar do glicogênio muscular. Pensa nele como se fosse a gasolina de alta performance guardada dentro dos nossos músculos. Quando a gente precisa de força, de explosão, é desse combustível que o corpo vai puxar primeiro. E por muito tempo, essa foi a teoria principal. A ciência do esporte acreditava que uma noite mal dormida impedia os músculos de reabastecer esses estoques de glicogênio. Basicamente, o tanque ficava meio vazio para o dia seguinte. Era uma explicação lógica, elegante, mas como a ciência descobriu depois, estava errada. E é aqui que a nossa investigação dá uma virada daquelas. Os cientistas foram lá testar essa hipótese do tanque de gasolina. E o que eles encontraram foi uma grande surpresa. E o resultado foi chocante. Esse slide mostra os níveis de glicogênio muscular dos dois grupos. Dá uma olhada nas barras, elas são praticamente idênticas. O grupo que dormiu mal tinha a mesma quantidade de gasolina no tanque que o grupo que descansou. Ou seja, o suspeito óbvio era inocente. A causa da fraqueza era outra coisa. Esse foi um momento chave na investigação. Poxa, se não era a falta de combustível, então o que era? O problema era muito mais complexo, muito mais sutil do que se imaginava. E para resolver isso, os cientistas precisaram de uma ferramenta bem mais poderosa. E essa ferramenta se chama metabolômica. Em vez de procurar uma pista só, os pesquisadores decidiram analisar toda a cena do crime metabólica para achar o verdadeiro culpado. Pensa na metabolômica como se fosse uma análise de sangue super detalhada. Ela não olha só uma ou duas coisinhas, ela cria uma impressão digital química completa do corpo. E essa impressão digital revela exatamente como uma situação, no nosso caso, a falta de sono, bagunça o funcionamento do organismo no nível molecular. E a imagem que eles viram foi clara como o dia. Esse gráfico mostra uma separação total entre os dois grupos. Os pontos vermelhos, do grupo que dormiu bem, estão todos de um lado. E os verdes, do grupo com sono restrito, estão do outro. As impressões digitais metabólicas deles eram completamente diferentes. Isso provou, sem nenhuma dúvida, que dormir mal não só deixa a gente cansado, muda fundamentalmente a química do nosso corpo. E quando foram ver os detalhes dessa impressão digital, os cientistas encontraram as pistas. Eles viram uma queda em aminoácidos que são essenciais para a produção de energia, como alanina e glutamina. E, ao mesmo tempo, outros, como a fenilalanina, que estão ligados a problemas de funcionamento, aumentaram. O corpo estava, claramente, no estado de desequilíbrio químico. E este gráfico aqui aponta os principais culpados. Os nomes no topo da lista, como a treonina e a serina, são os aminoácidos que mais caíram no grupo com sono restrito. A cor azul mostra exatamente essa queda. Essas foram as pistas mais importantes que levaram à solução do mistério. Então, o ponto crucial é este. O aumento de um metabólito específico, a fenilalanina, aponta para um problema não de energia, mas de comunicação. A falta de sono parece atrapalhar a conexão entre o cérebro e os músculos.
É como se o sinal para contrair com força estivesse sendo interrompido no meio do caminho. Então, o que tudo isso significa? Vamos juntar as peças do quebra-cabeça e entender a grande conclusão por trás da fraqueza que a gente sente depois de uma noite ruim. E esse slide ilustra a descoberta principal de uma forma genial. O problema não era a quantidade de gasolina no tanque, ou seja, o glicogênio. O tanque estava cheio. O problema estava no motor, nas vias metabólicas. A máquina que transforma combustível em força estava, de algum jeito, com um defeito. Então, o que a gente tira de toda essa investigação? Primeiro, uma noite mal dormida já bagunça e muito o nosso metabolismo. Segundo, que a perda de força não é por falta de combustível. O problema real é uma quebra na eficiência do nosso motor metabólico. A falta de sono desregula aminoácidos vitais para o nosso ciclo de energia e pode até prejudicar a comunicação entre os nervos e os músculos. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta final e muito importante. Se uma noite só já consegue causar uma bagunça metabólica tão grande e imediata, quais são os efeitos acumulados de semanas, meses ou até anos de sono ruim? É um pensamento que faz a gente lembrar do quanto o sono é fundamental para a nossa saúde.